E aí galera, como é que vocês estão, hein? Ó, vou fazer um videozinho hoje meio rápido, só pra gente estar relembrando algumas coisas importantes na época do renascimento comercial e urbano. Então, roda a vinheta, vamos lá. Pensa um pouquinho no contexto histórico que permitiu o renascimento comercial urbano. A gente estava na Idade Média, na Europa, as pessoas estavam no sistema do feudalismo ainda, ou seja, sendo protegidas pelos seus senhores feudais, e isso trouxe uma relativa paz para aquela época, já que cada pessoa, cada senhor feudal tinha realmente preocupação, esse dever de estar zelando tanto pela questão social, segurança e comida. E nesse período houve o que? Um avanço com relação à tecnologia de produção dos alimentos. Oh, e se tratando dos avanços na área agrícola, a gente pode estar citando alguns fatores. Nós podemos estar lembrando, por exemplo, das primeiras técnicas de preparo de solo e adubação, que foi uma coisa inédita para a época. A questão de fazer rodízio também entre as plantações, ou seja, uma área que a gente plantava aqui agora, depois descansava um tempo para ficar fértil e depois plantava daqui 2, 3 anos novamente. Então tinha toda uma questão de fazer rodízio entre as áreas. Olha que interessante, é uma coisa que a gente faz até hoje em dia. Paralelo a isso, a gente também tem a criação de novos instrumentos de trabalho, instrumentos mais eficientes. E o mais clássico que a gente pode estar citando é a charrua, que é uma espécie de arado que usava a tração animal. Essa charrua, inicialmente ela era puxada por bois, mas depois conseguiram fazer um mecanismo para estar sendo puxado por cavalos também. Ou seja, o cavalo era mais rápido, então o serviço também era mais rápido. Era toda uma questão de ganho de produtividade com essas novas tecnologias. E isso permitiu com que a produção de alimentos aumentasse muito nesse período. Aí que vem a parte legal da história. Esse excesso de comida que estava sendo produzida dentro do feudo criou a necessidade dos mercadores saírem do feudo e ir para outros lugares vender essa comida toda, porque senão iria perder. Ou seja, veio essa necessidade de sair do feudo, foi criado rotas comerciais entre as cidades e as cidades começaram a ganhar mais vida. Olha aí o termo renascimento comercial chegando para vocês, tá vendo? O mercado, a questão comercial, estava em voga novamente a partir disso, a partir do momento que você teve uma grande produção de alimentos. Agora vem a parte 2 da história. Estavam os mercadores indo para um lado para o outro em suas rotas comerciais. Entre essas rotas comerciais começou a surgir uma cidade aqui, outra cidade acolá, os pontos onde eram mais movimentados. E essas cidades ficaram conhecidas como burgos, do latim burges, que significa fortificação. Então eram cidades muradas, sempre bem muradas, que não tinha tanto espaço assim para as pessoas construírem suas casas. E isso fez com que fosse tudo muito apertadinho dentro de um burgo. Ou seja, burguês não tinha essa concepção que a gente tem hoje em dia de eu sou rico, eu sou burguês. Burguês era toda e qualquer pessoa que morava em um burgo. Vamos se lembrar disso, né? Por favor. Naquela época, burguês era toda e qualquer pessoa que morava dentro de um burgo, que era uma cidade, era um centro urbano que não tinha muito espaço e as cidades as casas eram meio próximas umas das outras. E a vida dentro de uma cidade, gente, na Idade Média, era muito diferente da vida do campo. Se na vida do campo a gente tinha aquelas classes sociais bem delimitadas, que não existia nenhuma ou pouca mobilidade social, na cidade a gente tinha uma estrutura um pouco diferente. Porque uma pessoa que era um camponês, se entrasse numa oficina, por exemplo, e como aprendiz e virasse um mestre, poderia ter um pouquinho de ascensão social se trabalhasse na oficina. Então lembrando, nas cidades, nos burgos, tínhamos oficinas para fazer os produtos, tínhamos muitas manufaturas e foram criadas outras estruturas, como tabernas e hospedarias, que era justamente para estar atendendo esses visitantes, eram os mercadores, a galera que vinha de fora para estar comprando, consumindo e movimentando todo o fluxo de comércio local. Aí eu te pergunto,
Você sabia o que é uma taberna? Sabe sim, né? Acho que vocês assistiram Shrek. Lembra lá, taberna era o local onde as pessoas iriam comer e beber. Então, temos dois estilos de arquiteturas bem diferentes para as igrejas, para as catedrais. O estilo românico e o gótico. O românico era o estilo que geralmente ficava no campo, de igrejas mais fechadas, mais sombrias, com aquelas paredes grandes, aqueles ambientes úmidos, com pouca iluminação, já que não tinha muitas janelas, só tinha uma porta. E o estilo gótico não, era um pouquinho inverso disso. Não lembrar do gótico que a gente conhece hoje em dia. O gótico era o inverso do que a gente conhece hoje em dia, tipo, não é aquela coisa escura, aquela coisa preta. O gótico naquela época era aquela igreja que era mais clara, que tinha mais vitrais, era cheio de vitrais, que tinha 3 portas na entrada, que a abertura, a fachada da igreja era toda bem decorada. Então tínhamos características bem distintas para o estilo gótico e românico. Seria direitinho como é que era a igreja gótica naquele tempo. Assista ao Corcunda de Notre Dame da Disney, clássico. Então, além de você ver a igreja no filme, você ainda vai ver o contexto social da época, como eram as cidades, como eram os burgos, as profissões. Vale a pena observar. Então é isso, galera. Só queria fazer um apanhado geral sobre a questão do renascimento comercial e urbano na Europa durante a Idade Média e espero que vocês tenham gostado. Claro, o vídeo não vai substituir uma boa leitura, então quer saber mais? Pega o livro, vai estudar e eu só queria estar relembrando esses detalhes com vocês, viu? Até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, por favor. E comente se tiver dúvida. Se não tiver dúvida também, alguma sugestão, elogio, pode deixar nos comentários. Beijo, até mais.